Olá, muito boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Em São Paulo, a epidemia de dengue já se espalhou pelo interior e litoral e 6 municípios decretaram situação de emergência por causa do crescimento de casos da doença desde o início deste ano. O estado, inclusive, já confirmou a primeira morte do ano pela doença. Já são mais de 29 mil casos confirmados de dengue em todo o estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, foram confirmadas 8 mortes em decorrência da doença no estado paulista. 29 cidades registram no mínimo 300 casos de dengue para cada 100 mil habitantes, um índice que configura epidemia em São Paulo. Pelo menos 6 cidades que já decretaram o estado de emergência por causa da dengue: Marília, Botucatu, Jacareí, Pindamonhangaba, Pederneiras e Bariri. Os decretos têm a função de facilitar ações como a compra de insumos e a contratação de serviços em meio à explosão de registros da doença. Em Pindamonhangaba, por exemplo, o número de casos subiu 128 vezes entre janeiro de 2023 e o mesmo período deste ano. Enquanto em janeiro de 2023 a cidade contabilizou 15 infecções causadas pelo vírus da dengue, no mesmo mês deste ano o número de registros saltou para 1.930 e 2 pessoas já morreram com a doença. O município configura entre os que apresentam maior incidência de casos por habitantes no estado, com 1.145,51 registros a cada 100 mil moradores. Na cidade de São Paulo, só em janeiro foram registrados 3.344 casos de dengue, um aumento de 350% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, o número de exames de dengue realizados em laboratórios da rede privada mais do que dobrou no país. A procura por testes rápidos também saltou nas farmácias. No Brasil, estão disponíveis 3 tipos de exames para diagnosticar a dengue: o antígeno NS1, sorologia e RT-PCR. A escolha vai depender do momento da infecção e dos sintomas. O NS1 é recomendado para os primeiros 5 dias da infecção. O de sorologia deve ser a opção após o 6º dia de sintomas. Ambos podem ser feitos em farmácia e laboratório. O teste rápido de farmácia tira uma gota de sangue e o resultado sai em 15 minutos. E o de laboratório, por coleta de sangue, tem prazo de 1 a 2 horas para ficar pronto. A última opção é o RT-PCR, que deve ser feito somente em laboratório nos primeiros 5 dias ou até mesmo a 7 dias da doença. A direção da Organização Mundial da Saúde disse que a instituição já conversa com a Fiocruz e o Instituto Butantan para acelerar a produção da vacina contra a dengue no país. A OMS reforçou ainda que o ressurgimento da doença em todo o mundo necessita de atenção e medidas rápidas. E mudando de assunto, janeiro foi o 8º mês seguido a quebrar um recorde histórico de calor. A temperatura média global nos últimos 12 meses também é a mais alta já registrada. Desde junho do ano passado, o mundo tem registrado um mês mais quente a cada novo período. E por causa disso, os cientistas do Observatório Europeu já confirmam que 2023 quebrou recordes, sendo o mais quente da história. E 2024 continua num ritmo preocupante. Cientistas do Observatório Europeu Copérnicos informaram que o mês de janeiro já marcou o 8º mês seguido de recordes de calor na Terra. Esse mês foi o janeiro mais quente já registrado globalmente, porque teve uma temperatura média do ar de superfície de 13,14 graus Celsius, com 0,70 graus acima da média dos últimos anos. Além disso, a temperatura média global entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024 é a mais alta já registrada, 0,64 graus Celsius acima da média desde 1991 e 1,52 graus Celsius acima da média pré-industrial de 1850 a 1900.
Nos mares, a situação também é preocupante. Ainda de acordo com o Observatório Europeu, a temperatura média da superfície do mar global para janeiro atingiu 20,97 graus, um recorde para o mês. O número também é 0,26 graus mais quente para o mês desde 2016. O jogador brasileiro Daniel Alves chorou e negou ter abusado sexualmente de uma mulher em uma boate em Barcelona. Ele afirmou ontem que a vítima estava livre para ir embora a qualquer momento. Daniel Alves, de 40 anos, que está em prisão preventiva há mais de um ano, declarou ainda que não é um homem violento. O jogador relatou que havia bebido bastante e conheceu a denunciante em uma área exclusiva da boate. Os dois dançaram e, depois de surgir uma tensão sexual, sugeriu que fossem ao banheiro. Quando entraram no local, segundo sua versão, tiveram relações consentidas. As explicações de Daniel Alves não convenceram o Ministério Público, que manteve o pedido de 9 anos de prisão, além do pagamento de uma indenização de 150 mil euros, o equivalente a R$800 mil para a mulher. Depois de 3 dias de julgamento, os 3 magistrados do tribunal vão deliberar uma sentença, que pode demorar algumas semanas. Um vulcão entrou em erupção pela 3ª vez em 2 meses na região na Islândia. A lava expelida chegou a atingir 80 metros de altura. Segundo os primeiros relatos da vigilância da Guarda Costeira, a erupção aconteceu na mesma área que a de 18 de dezembro. A agência detalhou que a fissura tem quase 3 quilômetros de comprimento. A Islândia possui mais de 30 vulcões ativos. No fim do ano passado, o país começou a construir diques para ajudar a desviar o fluxo de lava para longe de áreas residenciais e infraestruturas. Milhões de paquistaneses comparecem às urnas nesta quinta-feira para as eleições marcadas por denúncias de pesquisas manipuladas e com o político mais popular do país na prisão, enquanto o candidato apoiado pelos militares é apontado como favorito. As autoridades anunciaram a suspensão do serviço de telefonia móvel em todo o país durante a votação para manter a lei e a ordem, após uma campanha eleitoral violenta, marcada por 2 explosões na quarta-feira, que deixaram pelo menos 28 mortos. A votação começou às 8 da manhã no horário local e segue até às 8 da noite. O governo mobilizou mais de 650 mil soldados, paramilitares e policiais para garantir a segurança. As pesquisas projetam uma participação reduzida entre os 128 milhões de eleitores, após uma campanha marcada pela detenção do popular ex-primeiro-ministro Imran Khan e pela proibição de participação de seu partido, Pakistan Tehreek-e-Insaf. A Liga Muçulmana Paquistão Nawaz é apontada como a vencedora e deve ter o maior número de cadeiras no parlamento. O fundador do partido, Nawaz Sharif, teria o apoio dos militares, segundo analistas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você. Tchau.